Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos ao programa Se Liga na Infância. Toca a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Para quem não conhece o Se Liga na Infância, no dia anterior à nossa gravação, a gente posta no nosso Instagram um artigo ou um livro do qual iremos debater aqui hoje. E já vamos começar com a nossa primeira pergunta valendo o prêmio. Quem consegue me dizer qual foi o artigo, o nome do autor e um pouquinho da introdução dele? Valendo o prêmio, hein, gente? Vamos lá? Nesse podcast a gente vai falar sobre o artigo Infância Indígena e Outras Infâncias, do Alceu Zóia e do Odimar Peripoli. O texto explora as concepções de infância na comunidade indígena terrena no norte do Mato Grosso e como essas crianças vivem e são educadas em meio à rica diversidade cultural e dos desafios da preservação das tradições deles. Essa pesquisa foi feita entre 2007 e 2009 e mostra que nas aldeias terrenas o aprendizado é contínuo e comunitário, sem separação rígida entre momentos de ensino e do dia a dia. As crianças elas aprendem observando, imitando e participando das atividades cotidianas em um sistema em qual eles prezam que todos educam todos. E além disso, a infância ela é vista como um período de liberdade e inocência, mas também de interação com os outros membros da comunidade. O texto também ele compara a infância indígena com a urbana, destacando a liberdade e segurança presentes nas aldeias em oposição ao controle e restrições das cidades. Ele também aborda o impacto das tecnologias modernas e como exemplo a televisão, celulares, telas no gerais começam a modificar a dinâmica das comunidades. Por fim, os autores eles destacam que a educação indígena valoriza o respeito ao tempo e às particularidades de cada criança, mantendo vivas as tradições deles e fortalecendo a identidade coletiva. Esse texto serve como uma reflexão das diferentes formas de conceber e viver a infância, que respeita as particularidades culturais e sociais de cada infância. Parabéns, Ana, você arrasou na sua resposta, viu? Tá certíssima. E você acaba de adquirir um aperto de mão bem forte, tá bom? Você pode vir aqui retirar com o Robson da nossa produção, na nossa sede, fica aqui no Conic, tá bom? Você arrasou. E hoje a gente quis inovar um pouquinho mais nosso programa e vamos fazer uma batalha entre duplas. Isso mesmo, você não escutou errado, entre duplas. Agora o nosso desafio mudou. A nossa produção selecionou 4 pessoas aleatórias, nossos seguidores, e formaram duplas entre eles, sendo Maria Luísa e Werlen e Maria Vitória e Felipe. Será que eles vão conseguir? A dinâmica funciona da seguinte maneira. Uma pessoa da dupla tem que fazer 2 perguntas e a outra pessoa da dupla tem que responder essas 2 perguntas. Claro, sem se conhecer e sem falar antes, só pra gente ter certeza que eles realmente leram nosso artigo. Vamos ver quem ganhou essa? Olá, meu nome é Felipe. Hoje eu vou fazer 2 perguntas direcionadas para Maria Vitória. Essas perguntas foram feitas com base no texto Infância Indígena e Outras Infâncias. A minha primeira pergunta é: até que idade uma criança pode ser considerada criança? Já a minha segunda pergunta é: como a tecnologia atual tem influenciado a educação e as tradições culturais das crianças nas aldeias indígenas? As tecnologias como televisão e rádio substituíram parte das práticas tradicionais de ensino nas aldeias indígenas, como os momentos de aprendizado em família ao redor da fogueira. Isso preocupa a comunidade, pois enfraquece a transmissão dos valores e tradições culturais, apesar de reconhecer a necessidade do equilíbrio em tecnologia e ensino tradicional. Segundo o cacique Terena, entre 9 e 10 anos é a idade que as crianças não são mais consideradas crianças, porque depois disso as crianças passam a ter malícias e se tornam rapazes. Porque na concepção dele, as crianças inocentes, porque muito se escuta isso nas aldeias. Oi, Werley, tudo bem? Tenho 2 perguntinhas sobre o texto para fazer para você, tá bom, amigo? Então, no texto, o autor diz que quando nós nos propomos a falar sobre infâncias indígenas, nós precisamos ter clareza do que estamos falando, porque é um universo muito complexo. Você concorda com a fala do autor? Realmente é um universo muito complexo? A segunda pergunta é o que é ser criança, segundo eles?
Quando falamos em índios, precisamos estar cientes de que existe uma grande diversidade de povos, cada qual com sua cultura, seus costumes, suas crenças, modos de viver e de conceber o mundo. Essa diversidade nos impõe a necessidade de desconstruir a ideia do índio que encontra-se generalizada no imaginário da população brasileira, a fim de eliminar o equívoco de que índio é tudo igual. Ser criança é ser inocente de tudo. Às vezes a gente briga com a criança porque ela pegou um objeto lá no vizinho, trouxe para casa, mas por que ele trouxe? Por causa da inocência dele, ele ainda não tem a malícia das coisas, né? Em uma entrevista em 3 de novembro de 2007, Milton falou que a concepção da infância é ligada à ideia de liberdade, é bastante forte nas populações indígenas em geral e está vinculada à maneira como as crianças são percebidas pela comunidade. Gente, que incrível, as duas duplas arrasaram. O que foi isso, hein? Que sintonia. Vou depois até conferir, porque eu tô achando que eles se conhecem por fora, tá? A produção averigua isso. Mas eu tenho que destacar que a dupla do Marley, que é a Maria Luísa e o Wesley, arrasaram muito, pois enviaram até vídeo pra gente. E eu tenho certeza que, devido a isso, eles dois vão levar hoje, tá bom? Parabéns, Maria Luísa e Wesley, vocês acabam de ganhar essa fita isolante que resolve a vida de vocês. E além, é claro, de ser convidados para ser padrinho do nosso pé de alface. Mandem depois o endereço de vocês certinho, com o CEP, que dentro de uma semana a nossa produção já envia para vocês. Marlipe, não fiquem tristes, vocês arrasaram também, vocês foram incríveis. Que dupla é essa, hein? E vocês não vão sair de mãos abanando hoje aqui do Se Liga na Infância, porque a gente acaba de dar para vocês um voucher de gratidão eterna de nossa parte, tá bom? Vocês também podem mandar o endereço que a gente vai estar mandando para vocês. Gente, então vamos encerrar. Gente, a produção acabou de me falar que vai lançar 2 perguntas extras para qualquer seguidor nosso responder no WhatsApp. Quem for o primeiro a responder vai levar para casa um grande prêmio que depois será revelado. Vamos para as perguntas? Pergunta número 1. Qual é a diferença destacada no texto entre a infância indígena e a infância urbana e no que diz respeito à liberdade? Pergunta número 1, galerinha. Pergunta número 2. O que significa no contexto da infância indígena o princípio de todos educam todos? Pergunta número 2. Lembrando, hein, que tem que responder as 2 perguntas para levar o prêmio. Quem responder só uma não vai ganhar nada. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa. Boa noite, eu sou a Celina e eu vou responder a primeira pergunta. Na infância indígena, ela vai ser marcada por uma liberdade maior. Por quê? Porque essas crianças elas vão poder estar circulando e estar em todos os espaços da aldeia com uma segurança maior, o que é diferente que a gente tem numa segurança urbana, né? Na segurança urbana, a gente vai ter uma restrição maior, né, em questão dos perigos externos, né? A questão da criança estar na rua. Então, a gente vai ter uma preocupação a mais com isso. Agora eu vou responder a segunda pergunta. Isso vai significar que a educação na comunidade indígena, ela é uma educação coletiva, né? Ela vai acontecer em todos os espaços, em todos os momentos, né? E por que ela também é uma educação coletiva, né? Porque ela vai envolver tantas crianças e tantos adultos, né? No caso do processo do aprendizado e também muito na preservação dos saberes tradicionais dessa comunidade. E a primeira seguidora a responder foi a Celina, e a Celina respondeu as 2 perguntas certinho, arrasou na resposta, garota, e você acaba de ganhar esse pacote de pão de forma com tubaína. Parabéns, Cibele, tá bom? Pode depois vir aqui na nossa sede no Conic e retirar o seu prêmio e você arrasou. E é isso, galerinha. A gente vai ficando por aqui hoje e até o próximo programa, tá bom? Não esqueça de conferir nossas redes sociais hoje para ver qual vai ser o próximo livro. Eu fico por aqui e um beijo pra vocês.